Oiê, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados pré-química e pós-química. Quem já me acompanha no Insta e aqui no canal sabe que, apesar de eu estar hoje com o cabelo 100% virgem cacheado, na verdade ele já não tá mais 100% virgem, né? Porque eu passei tonalizante Marsala. Mas não é um cabelo com químicas fortes hoje. Eu passei por 15 anos de alisamento, então eu passei pela guanidina e também pela progressiva, então eu tenho mais conhecimento e mais tempo de cabelo alisado do que de cabelo cacheado. Então eu achei que seria bem importante eu vir aqui conversar com vocês sobre como tratar o cabelo e preparar o cabelo para essas químicas. Para fazer esse vídeo eu pedi algumas perguntas, tá? Lá no Insta, mas as perguntas estavam bem similares, então eu vou consolidar essas perguntas assim em perguntas maiores, ao invés de responder diretamente cada pergunta, beleza? Então vou começar. A primeira pergunta foi qual era a principal etapa ou a melhor etapa para fazer antes de um procedimento de química. E aí, antes da química, a melhor coisa que a gente pode fazer no cabelo é uma reconstrução. E por que é a reconstrução? Apesar da hidratação e a nutrição elas serem umas etapas que trazem uma parte sensorial mais legal para o cabelo do que uma reconstrução, a reconstrução entrega exatamente o que o cabelo vai perder durante o processo da química. Então, no geral, assim, eu não vou falar de todas as químicas, mas a grande parte das químicas, elas trabalham abrindo o cabelo. E toda essa abertura, ela causa danos. Então, se a gente tiver com o cabelo bem reconstruído antes de fazer essa química, a química não vai atacar diretamente na parte mais central do fio. Ela vai ter mais camadas e o seu cabelo vai estar mais pronto para receber essa química. Então, se por exemplo você vai ficar loira, corre um risco muito grande do seu cabelo ficar elástico depois da descoloração. Se você fizer uma reconstrução antes, essa probabilidade ela cai. A segunda pergunta foi saber se adianta fazer um tratamento antes da química ou se só depois para reparar os danos. E a resposta é um pouco parecida com a pergunta anterior, mas é que sim, é muito importante preparar o cabelo para a química e não só reparar o cabelo depois. Porque se você ficou loira e o seu cabelo já tá elástico, vai ser mais difícil de tratar um cabelo que já ficou elástico do que diminuir a probabilidade do seu cabelo ficar elástico durante a química. Então, a minha recomendação é fazer uma reconstrução antes da química e aí uma reconstrução depois da química. Então, você prepara o cabelo, tem a perda das proteínas com a química e aí você repara esse cabelo com uma reconstrução de novo. A terceira pergunta foi o que você pode fazer antes da química que não esteja relacionado com um tratamento que vai poder ajudar o seu cabelo a se manter saudável durante a química. E aí é o teste de mecha. Uma das principais coisas que a gente tem que fazer antes de usar qualquer tipo de química, qualquer tipo de procedimento mais forte é fazer um teste de mecha. O teste de mecha é pegar uma mechinha fina do seu cabelo, normalmente na parte da nuca, que vai ficar escondida caso dê algum problema, e aplicar a química que vai ser aplicada no resto do cabelo. O teste de mecha ele serve para duas coisas. Primeiro, para ver se você não vai ter nenhum tipo de alergia no seu couro cabeludo com o uso daquela química. E a segunda coisa é saber se essa química ela é compatível com o seu cabelo. Então, se você tem um cabelo virgem, o teste de mecha, ele normalmente vai ver se o seu cabelo aguenta ou não receber aquela química além da alergia. Se você tiver um cabelo que já passou por outros tipos de química, ele vai ver se essa química que você fez anterior é compatível com a nova química. Por exemplo, químicas que não são muito compatíveis. Descoloração e progressiva. Então é muito comum a gente ver gente com cortes químicos bem próximos da raiz, porque faz progressiva e aí foi retocar a raiz, a química não foi compatível e o cabelo não aguentou. E aí o cabelo quebra mesmo. E depois que o cabelo quebrou, você perdeu aquela parte do cabelo, não tem mais o que fazer. Então por isso que é muito importante fazer o teste de mecha.
Se você procurar no Instagram resultado de teste de mecha, você vai ver um monte de cabelo que realmente derrete durante o teste de mecha. Então, isso significa que essa pessoa não pode continuar com esse tipo de química. Então, ela tem que ou tratar muito o cabelo e aí fazer uma super reconstrução para refazer esse teste de mecha depois de um tempo e ver se agora ele aguenta. Ou o melhor dos casos, que é escolher um outro tipo de química para aplicar nesse cabelo, tá? Por isso que é importante a gente lembrar que não existe só transição do cabelo alisado para o cabelo cacheado natural, tá? Então, se você faz descoloração, você quer mudar para fazer uma progressiva, você vai ter que passar por uma transição para essas químicas não se baterem, ou até se você faz tipos diferentes de alisamento, tá? Então, por exemplo, tem gente que usa bastante o René. O René, ele é um tipo de química que, apesar dele não ter efeitos colaterais tão fortes como, por exemplo, uma progressiva com formol, que você vê na hora, se sente no arder dos olhos, a química, ela é uma química que é pouco compatível com muitas coisas. Então, se você tem o René e você quer trocar de química, você também vai ter que passar por uma transição capilar. Mesmo você não querendo seu cabelo natural, ainda é um tipo de transição, porque você tá passando de um cabelo com uma textura e um tipo de química X para um cabelo com uma textura e um tipo de química Y, tá? O mesmo vale para transição de cor, por exemplo. Se você tiver com cabelo colorido, vamos supor, se faça um preto azulado, e você quer descolorir o seu cabelo, vai ter aí uma diferença, vai ter que fazer um ajuste de cor. A sua raiz não vai ficar da mesma cor que as pontas depois que você passar aquela tinta. Então, químicas são coisas sérias, tá? A quarta pergunta foi se dá pra ter um cabelo bonito com química. E, poxa, gente, dá sim, tá? Vai dar um pouco mais de trabalho, vai, mas também depende. Depende muito do tipo de produto que você vai usar, tá? Pra tratar o seu cabelo depois da sua química. Vai depender muito de como é o seu cabelo natural. Por exemplo, se você tem um cabelo mais grosso e você faz química, ele vai afinar um pouco e ele vai ficar mais frágil. Só que mesmo assim, pode ser que o seu cabelo com química seja mais forte do que o cabelo de uma pessoa que tem um cabelo naturalmente mais fino e naturalmente mais frágil. Então, tudo que tem a ver com o cabelo não tem muita regra. Então, dá sim. Tem meninas que têm um cabelo gigante e alisado, tem meninas que têm um cabelo gigante e descolorido. E assim, a raiz do cabelo nasce castanho escuro, ela descolore pro platinado e o cabelo dela tá saudável. A questão é cuidar. E aí a gente entra até nos outros vídeos aqui do canal, que é, por exemplo, o cronograma, como é que as máscaras funcionam. Porque dá, não é impossível, mas você tem que ajudar o seu cabelo também. E a quinta e última pergunta é sobre tirar a química. Então, foi se existe algum tipo de procedimento que tira a química do cabelo. E eu vou dizer que não. E por que não? Porque se você tá com o cabelo com química, já houve uma mudança naquele fio. Então, se você descoloriu, se você passou uma progressiva, aquele cabelo que já recebeu aquela química, ele tá diferente. A única forma de você modificar aquilo que já foi modificado antes é se você aplicar uma outra química por cima. Então, por exemplo, se você descolore o cabelo, não tem como você passar um shampoo que não tenha nenhum tipo de química que vai voltar o seu cabelo para a cor natural, porque ele já foi descolorido. Então, o que você pode fazer é aplicar uma outra química, que no caso seria uma tinta, para ele ficar da mesma cor que ele era antes. Mas aí você tem que passar química por cima de química. Então, por exemplo, quem tá fazendo a transição capilar e aí quer passar por um procedimento mais rápido para ter o cabelo cacheado de novo, não tem muito o que fazer, não existe uma borracha de químicas. Você vai ter que aplicar um outro tipo de química, e aí vai ser uma química muito parecida com a química do alisamento mesmo, que é aquele processo de derreter o fio e reconstruir o fio moldado num outro formato. Só que ao invés de você fazer isso alisando,
você vai reaplicar esse produto e vai fazer ele no formato de cachos. Então toma muito cuidado com esse tipo de propaganda ou esse tipo de milagre que eles apresentam, que é, ah, não, você passa isso aqui, a gente faz esse procedimento e o seu cabelo vai voltar ao seu cabelo natural. Aquilo não é o seu cabelo natural. O único jeito de voltar pro seu cabelo natural é deixar o seu cabelo crescer e cortar, tá? Mesmo que você tenha feito, por exemplo, uma progressiva só uma vez. Com o passar do tempo, o efeito da progressiva, ele vai desgastando. Só que ainda assim não vai ser exatamente a mesma coisa que o seu cabelo natural, porque ele já passou por um processo de química. Belezinha? Então, muito obrigada por assistir o vídeo de hoje, tá? Não esquece de deixar o seu like e comentar aqui embaixo se você faz química ou se você passou por algum tipo de química e o que você gosta de fazer antes das suas químicas, beleza? Muito obrigada, beijos e até a próxima!